Olá, bom dia, meus irmãos. Saudações de paz para todos aqueles que fazem parte desse canal, aqueles que já são inscritos, que são participantes de forma direta, e também para aqueles também que ainda não fazem participar, não tem participação de forma direta, só fazem assistirem, ainda não se inscreveram. Mas eu convido a todos vocês que venham se inscrever no canal, venham compartilhar essas mensagens, deixar o like, deixar seus comentários com respeito, é claro. E juntos vamos crescer nessa graça e no conhecimento do Pai. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. E vamos que vamos, amém? Eu quero trazer mais um conteúdo, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, que tem como tema: o fim dos séculos havia chegado. É isso mesmo. O fim dos séculos, ali no período da igreja primitiva, já havia chegado. O fim dos séculos nunca foi o fim do mundo, como dizem os futuristas do sistema religioso evangélico, da religião evangélica. O fim dos séculos era o fim da antiga dispensação, da lei de Moisés, entendeu? Do ministério de condenação e morte para o estabelecimento do novo pacto, o ministério do Espírito que estava chegando. A graça foi inaugurada na cruz, Paulo foi levantado em seguida para o quê? Para levar o evangelho da incircuncisão para aquela geração. Porém, os pactos ainda se cruzavam, ainda não era a perfeição completa. Então, vamos aqui. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, vamos ler o versículo 11, que diz assim: essa carta foi escrita ali no ano 55. Então, vamos lá. Olha o que diz aqui a carta, olha o que o apóstolo Paulo estava escrevendo para aquela igreja. Que diz assim, versículo 11: estas coisas lhe aconteceram. Que coisas? Alguma coisa Paulo vai falar aqui no contexto. Olha, estas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Nossa, do primeiro século não, ou seja, do século 21, do nosso século não. Lá deles. E Paulo se inclui quando Paulo diz nossa, estas coisas, olha o que Paulo diz aqui, ó. Veja bem. Estas coisas lhe aconteceram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, a advertência deles. Tá entendendo? Aí ele diz aqui, continuando, estas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja que o fim dos séculos já tinha chegado no tempo de Paulo. Então, o objetivo de Paulo ao escrever essa carta aqui aos irmãos de Coríntios era corrigir e orientar a igreja de Coríntios ali, onde existia ali muitas culturas, eram muitos povos, existia ali, a cidade de Coríntios era uma cidade portuária, e ali muitas pessoas chegavam até aquela cidade, com suas culturas, com seus costumes, entendeu? Então havia ali uma forte influência de culturas e filosofias gregas. Tá entendendo? E Paulo orienta aquela igreja para que eles não caíssem nos mesmos erros que aconteceu quando o povo saiu do Egito. Quando os hebreus saíram do Egito, aqui em Coríntios existia idolatrias, existia muitas coisas ali que não estava de acordo com aquilo que Paulo queria e que Deus se agradaria. Entendeu? Então, o texto que foi lido, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o fim dos séculos havia chegado.
E na versão do apóstolo Paulo, ou seja, na visão do apóstolo Paulo, o fim dos séculos seria naquela geração, seria naquele período e já havia chegado. E não para 2000 anos depois, como fazem os futuristas, o sistema religioso. Entendeu? Então, na visão do apóstolo Paulo, o fim dos séculos havia chegado ainda no tempo de vida daquela geração, daquela igreja, da igreja primitiva ali do século I. Então, e o fim dos séculos, na visão de Paulo, na visão dos profetas, da lei, entendeu? Onde estava escrito sobre o fim, o próprio Deus, o próprio Jesus na pessoa, quando Jesus veio, e Alcha veio ali no seu ministério terreno, há 2000 anos atrás, o próprio Paulo também, Pedro, Tiago, João, nunca falou que o fim dos séculos seria o fim do mundo cosmo, do planeta Terra. O fim dos séculos não tem nada a ver com o fim do planeta Terra. Uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Não tem nada a ver, doutor. Erraram feio e continuam errando feio porque são desonestos, porque querem prender as pessoas nessas gaiolas religiosas. Então, o fim dos séculos que havia chegado, falado pelo apóstolo Paulo aqui, não está se referindo ao fim do mundo. O fim dos séculos é o fim de uma dispensação, o fim de uma era, o fim do cativeiro, do cativeiro de condenação, o fim da antiga aliança para o estabelecimento do ministério do Espírito que estava chegando. Entendeu? Ainda não era a plenitude, ainda era o período de transição no momento da escrita que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Então, era o fim do cativeiro da corrupção, o fim da lei de Moisés, o fim dos séculos seria o fim de uma era, o fim da antiga dispensação, o fim da velha aliança, o fim da lei de Moisés, para o ministério do Espírito, o estabelecimento do ministério do Espírito na sua totalidade. Porque mesmo depois da cruz, ainda não era a perfeição completa, os pactos se cruzavam. Então, na vinda do Filho do Homem, na segunda vinda do Filho do Homem, com a queda do templo, aí sim aconteceu, entendeu? O estabelecimento do ministério do Espírito na sua totalidade. Isso é muito claro, minha gente. Não está falando do fim do mundo, nunca falou isso. Os profetas não falaram, na lei não estava escrito isso, Jesus não falou, Deus no antigo pacto, ele não falou. Paulo também não ensinou isso. Isso é conversa de futurista, porque eles querem prender as pessoas em suas gaiolas, em seus cativeiros aí para arrecadar dinheiro e se beneficiarem, porque eles são especialistas em fazer isso. Então então o templo ainda estava de pé, os pactos se cruzavam. Então a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela estava vivendo um período de transição. Nós hoje não estamos vivendo período de transição. Já nascemos na plenitude do reino, na plenitude da graça, no ministério do Espírito que havia chegado, que já tinha chegado, né? Que chegou, no tempo de Paulo havia chegado, mas os pactos se cruzavam. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Então, nós não estamos vivendo um período de transição. Paulo fala do versículo 1 ao versículo 9 de um período de transição do povo hebreu, quando saíram do cativeiro egípcio e passaram 40 anos ali, até chegar à terra prometida. Então, Paulo estava fazendo eles lembrarem desse período de transição no êxodo que aquele povo havia passado. 40 anos no deserto, quando eles saíram do cativeiro egípcio para adentrarem na terra prometida. Foram 40 anos, assim foi 40 anos também, justamente, do batismo de Cristo, né, ali. Depois vem a cruz, né? Antes da cruz, o batismo de Cristo, entendeu? Até o ano 70 foi um período de cativeiro, ou seja, foi um período de transição entre os dois pactos. 40 anos, assim como foi 40 anos quando o povo saiu do Egito, liderado por Moisés, para entrar na terra prometida. Assim foi 40 anos que o povo de Israel, a igreja primitiva, passaram ali um período de transição até o ano 70, até chegar o descanso, até eles entrarem no descanso, como Paulo falou em Hebreus capítulo de número 3. Então, isso aqui
era uma advertência para eles, para os dias deles, e não para nós. Nós não estamos vivendo essa advertência que Paulo fez aqui. E essa palavra, essa expressão que ele falou, que o fim dos tempos havia chegado. Nós não estamos vivendo esse período de transição. Era eles que estavam vivenciando. O próprio Paulo estava passando, vivendo esse período de transição, entendeu? Um período que nós podemos dizer assim, de êxodo, não é? De êxodo, de 40 anos. Assim como Israel passou por um período de transição até chegar à Terra Prometida, um período de 40 anos. Então, a manifestação da vinda do Filho do Homem foi exatamente para uma mudança pactual. E isso aconteceu no ano 70. Então, o período da escrita dessa carta foi no ano 55. Os pactos ali, eu digo mais uma vez, é preciso, sempre estar lembrando isso, os pactos se cruzavam, os pactos estavam juntos ainda. Então, a igreja primitiva estava vivendo, estava passando esse período de transição. Então, observe que o ministério do Espírito ainda não tinha sido na sua totalidade ainda estabelecido, enquanto o primeiro tabernáculo ainda existisse. Espiritualmente, Deus não recebia, não recebia mais nada, mais nenhum sacrifício da lei de Moisés após a cruz. Porém, um povo religioso, o templo ainda estava de pé em Jerusalém. E por eles serem um povo religiosos, eles faziam as mesmas práticas. O sacerdote levítico ainda estava em vigor ali. Porém, eram obras mortas. Entendeu? E Paulo queria sempre advertir aquele povo ali que aquilo ali era apenas sombras, entendeu? E a realidade havia chegado. Então, porém, era um período de transição. Era um período de transição. Então, a ressurreição dos mortos ainda não havia acontecido. A ressurreição, como é que se diz? O reino ainda não tinha sido estabelecido na sua totalidade. Então, eles estavam no aguardo. A redenção completa ainda não tinha acontecido. Entendeu? O último inimigo ainda não tinha sido vencido, que era a morte. A morte adeana. Então, observe, nenhum sacrifício da lei era mais necessário nesse período. Porém, eles continuavam. Então, o versículo 11, né, o texto que nós estamos falando aqui, era uma advertência para os irmãos de Coríntios e não para nós. Uma comunidade, uma cidade portuária visitada e morada por muitos estrangeiros ali, de outras nações. E os judeus também sempre estavam ali presentes. Em várias comunidades que Paulo ia, a Galácia, os Coríntios, os Filipenses, entendeu? Então existia comunidades, existia ali aquelas cidades onde tinha judeus também e outros povos. Então, o versículo 11, meu irmão, observe que Paulo estava vivendo esse período de transição do ano 30 até o ano 70. Entendeu? Então eles estavam vivenciando o fim dos séculos. O fim dos séculos havia chegado. Os sinais eram claros. A perseguição era visível ali na vida daquelas pessoas. Por isso que muitos apostataram da fé. Por causa das perseguições, das tribulações. Entendeu? Muitos apostataram. Muitos não perseveraram na fé. Como aconteceu também com Israel quando saiu ali do cativeiro egípcio. Muitos caíram nas suas próprias armadilhas, na idolatria, na desobediência, no pecado. Entendeu? Assim também aconteceu ali no primeiro século. Muitos não perseveraram na fé por conta da perseguição que era grande. Por isso que o apostatar da fé ali falado por Paulo, entendeu? Quando ele escreveu a Timóteo, era com relação àqueles dias. O medo batia e eles voltavam, eles não continuavam, eles não exercitavam a fé naquela perseverança para o descanso. Então, Paulo conseguiu discernir e entender e compreender que eles estavam vivendo os últimos dias. Hoje não estamos vivendo o fim dos séculos. Não,
como o próprio Paulo vivenciou. Hoje estamos vivendo os séculos vindouros, falado por Jesus, falado pelo apóstolo Paulo. Estamos vivendo debaixo do novo pacto, debaixo da plenitude do reino, da plenitude da graça. Não estamos vivendo período de transição como aquele povo viveu. Isso aqui nunca se aplicou para nós. Não se aplica para nós. E Paulo não estava se referindo aos nossos dias. A visão de Paulo era naquele tempo ali, para aquela geração. Não faz sentido. Quem vive falando isso aí é os legalistas, os manipuladores de plantão. Entendeu? Aqueles que querem se beneficiarem, aqueles que erraram nos seus entendimentos, aprenderam errado e hoje não querem dar o braço a torcer por causa da fama, por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa da autoridade, porque eles sabem, eles não querem vir para a graça, deixar a lei na sua totalidade, porque na graça não existe liderança, não existe brechas para ganhar, para enriquecer com o dinheiro do povo, trazendo o evangelho da graça limpo e puro e cristalino. Não tem como ganhar dinheiro, meu irmão. Não tem como cobrar dízimos na graça, no pacto da graça, como se fosse dinheiro. Se alguém faz isso aí, cobrando dízimo como dinheiro, que dízimo a gente sabe que era no antigo pacto e não era dinheiro. Se alguém faz isso ensinando graça, isso não é graça. Isso aí não é graça. Isso é uma mistureba. É uma mistura de saladas. Tá entendendo? E de mistura eu já tô cheio. A minha mente hoje não cabe mais espaço para a mistura. Não. Hoje a minha mente teve uma metanoia, uma transformação de mente, uma ressurreição de mente. Então, Paulo estava vivendo aquela experiência ali. Veja, vamos ler o versículo 11. Estas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, a advertência deles, do próprio Paulo e deles ali que viveram o período de transição e não para a nossa vida. Essa palavra aqui, nossa, não é para a nossa vida não hoje não, doutor. Vocês erraram feio, continuam errando feio. Então veja, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, já havia chegado. Paulo se referia aos hebreus que havia saído do cativeiro egípcio liderado por Moisés. Estas coisas que aconteceram com eles, Paulo se referia a rebeliões, desobediências, castigo, juízo ali que aconteceu quando eles saíram do cativeiro egípcio, incredulidade, idolatria, prostituição, tudo isso teve ali no deserto, naquela caminhada, no período de transição que eles passaram, ali os hebreus quando saíram do cativeiro egípcio, entendeu? Tudo isso aconteceu e Paulo estava chamando aqui, aproveitando essa experiência, essas coisas que eles haviam passado naquele período de transição, para advertir os coríntios, os irmãos de Coríntios. Tá entendendo? Para que eles não caíssem nos mesmos erros que caíram o povo hebreu quando saiu ali, viveu aquele período de transição. Entendeu? Então, aquelas experiências vividas por Israel no deserto, no período de transição, entendeu? Foram escritas para a advertência daquele povo, da igreja primitiva, daquela geração contemporânea de Jesus, e não para a nossa advertência, meu irmão. Nós não estamos vivendo esse período de transição, fim dos séculos, não. Nós estamos nos séculos vindouros. Isso aqui não foi escrito para nós, para a nossa vida. A igreja primitiva estava vivendo aquele período de transição de 40 anos, como viveram Israel quando saiu do cativeiro egípcio. Eu tenho que estar falando sobre isso diretamente. Sempre estar falando aqui na mensagem para que a gente possa entender. E aqueles que ainda não tiveram encontro quando assistiram essa mensagem, não tiveram um real encontro, uma metanoia com o Evangelho da Graça, possa, meu irmão, analisar, porque muitos que saíram do sistema religioso também, meu irmão, ainda acham que vai acontecer a grande tribulação novamente. O juízo de Deus ainda vai acontecer. Muitos sem graça pensam isso. E não é isso que vai acontecer. Estamos vivendo, meu irmão,
os benefícios da graça. Estamos reinando em vida em perfeita vitória, independente, espiritualmente falando, independente de qualquer situação adversa na nossa vida diária. Estamos reinando em vida em perfeita vitória, o reino é espiritual. Então Paulo estava alertando os irmãos de Coríntios com relação, né, aquele período que eles estavam vivendo. E Paulo usa os 40 anos de peregrinação do deserto, aquele período de transição da saída dos hebreus do cativeiro egípcio até chegar à terra prometida. Então era uma advertência para eles. Entendeu? Paulo usa esse período de peregrinação dos hebreus ao sair do Egito para alertar aquela igreja, os irmãos de Coríntio, sobre o perigo que eles corriam também. Ali era uma cidade de idolatria, de prostituição. E Paulo queria que eles caíssem em si, para que não caísse do mesmo jeito que Israel caiu no deserto, naquele período de transição de 40 anos. Então, observe, os hebreus ao saírem do Egito, a terra prometida, eles viveram ali muitas coisas, eles fizeram muitas coisas que não agradaram a Deus. Entendeu? Muitas coisas ali eles fizeram que não agradaram a Deus. Olha o que Paulo diz aqui do versículo 1. Vamos ler o versículo 11. Estas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Versículo 1, vamos ver. Estas coisas, que coisas? Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Nossos pais aqui está falando num âmbito espiritual. Aí ele diz aqui, ó, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Era uma simbologia se referindo a Cristo, ao Messias que viria, se referindo à nova aliança. Aí ele diz aqui, ó, versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Muitos, Deus não se agradou e ficaram prostrados no deserto por causa da incredulidade, da desobediência, do pecado, da idolatria. Então muitos não se agradaram, Deus não se agradou, mas outros Deus se agradou. Versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos, ó, para nós. Observe, estas coisas que Paulo está falando aqui, se tornou o exemplo para eles, para o próprio Paulo, para Barnabé, Tiago, ali, aquele povo ali, que vivenciaram aquele período. Tito, entendeu? Epáfras, homens que ajudaram Paulo naquele período, no seu ministério, no ministério de Paulo. Então era exemplo para eles, era uma advertência para eles e não para nós. Observe. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, eles lá, não é nós do século XXI, do século I, aquele período ali, Timóteo, Tito, tá entendendo? Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então Paulo estava advertindo aquela igreja e colocando ele também como exemplo. Tá entendendo? Aí ele diz o versículo 7. Olha o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. Então Paulo está dizendo, advertindo que eles não se passassem também por idólatras, não cometessem idolatrias. Por quê? Porque os coríntios, eles raciocinavam como os israelitas. Ou seja, eles participavam de banquetes pagãos e que era a idolatria. Mas para eles não era idolatria, mas eles participavam. E Paulo está advertindo aqui, fazendo eles lembrarem daquele povo que cometeu idolatria naquele período de transição, quando eles saíram do cativeiro egípcio até entrar na terra prometida, onde foi um período de transição, uma peregrinação de 40 anos.
como aqui a igreja primitiva estava passando esse período de transição, um período de 40 anos igual ao que Israel passou lá no cativeiro egípcio, até chegar à terra prometida, ali quando eles passaram pelo deserto. Então Paulo estava advertindo ele, versículo 7, não versículo, continuando o versículo 7, né, vamos ler. Não vos façais, por idólatras, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Está vendo aí? Isso aconteceu no deserto, naquele período ali. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Veja que lá no templo de Corinto, ali, existia ali o templo da deusa Vênus, ali em Coríntios, e em Coríntios existia 1000 prostitutas. Então Paulo está advertindo aquele povo que, assim como aconteceu com Israel, aquele povo, os hebreus, quando saiu ali e viveram aquele período de transição de 40 anos, assim também existia prostituições, idolatria naquela igreja de Coríntios, ali naquela comunidade de Coríntios, ou seja, naquela comunidade de Coríntios. E Paulo está advertindo a eles que eles não cometessem esses tais erros, usando o erro, né, do povo quando saiu do Egito. Então Paulo usa a experiência do povo quando saiu do Egito para os irmãos de Coríntios não caírem nos mesmos erros, porque o fim dos séculos havia chegado. Então Paulo continua. Ele diz assim, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Agora chegamos no versículo 11, o texto principal da mensagem. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então era uma advertência que Paulo estava usando. A experiência dos hebreus ao saírem do cativeiro egípcio, passarem um período de transição, de peregrinação pelo deserto, até chegar à terra prometida, 40 anos, foi justamente os 40 anos que a igreja primitiva estava passando, do ano 30 até o ano 70, dá 40 anos, o tempo de uma geração. E Paulo estava advertindo para que eles não caíssem nas mesmas ciladas, nos mesmos erros que aquela geração do tempo ali, quando saíram do Egito, caíram. Fizeram a mesma coisa. Então Paulo estava usando isso aqui, o exemplo ali daqueles irmãos, os hebreus, para exortar, chamar a atenção e deixar aquele povo ali, os irmãos de Corinto, de sobreaviso, para não praticarem as mesmas coisas. Por quê? Porque o fim do século havia chegado. Eles estavam vivendo ali o fim dos séculos, o fim de uma era, o fim de uma dispensação. Então isso aqui não se aplica a nós. Era um alerta para a igreja do primeiro século, que estava num período de transição, entendeu? Estavam num período ali, vivendo o período de cativeiro da corrupção, da lei de Moisés, para entrar no descanso no ministério do Espírito. Como foi assim, como aconteceu com os hebreus, aconteceu ali quando saíram do Egito, estava acontecendo com muitos. Muitos estavam ali vivendo aquele momento de perseguição, entendeu? De ainda cometendo pecados, fazendo coisas que não agradavam a Deus. A perseguição era constante, entendeu? Então, eles estavam passando pelo novo ciclo, uma nova aliança. O ministério do Espírito estava, ou seja, ainda não estava na sua totalidade. Então era um novo ciclo que estava acontecendo. Era um período de transição. E Paulo estava querendo abrir os olhos dele, porque o fim dos séculos havia chegado. Estava ali, naquela geração. E não para os nossos dias.
Então, era um período de transição de 40 anos, começando no ano 30, entendeu? No ano 30 até o ano 70, onde a igreja primitiva ali passou por muitas provações, tribulações. Muitos se tornaram incrédulos, muitos não perseveraram até o fim, como Paulo falou. Assim foi os hebreus ao saírem do Egito, naquele período de transição de 40 anos pelo deserto. Então, observe que isso aqui não se aplica para nós. O fim dos séculos não é o fim do mundo cósmico, como os pastorzão aí, os líderes religiosos ensinam, minha gente. Os teologão aí de plantão. Diz que está esperando o fim do mundo e a igreja vai ser arrebatada. Ninguém vai ser arrebatado. Eles acham que vai ser tirado aqui da terra, né? Sobre as nuvens de carne e sangue, vai entrar na eternidade. Ninguém entra na eternidade. A palavra arrebatado, arrebatamento é arpásio, tirado à força de um lugar para outro. Não é no sentido de ir para a eternidade. Não tem nada a ver, minha irmã. Não tem nada a ver, meu irmão. Isso aí é balela. Isso aí é manipulação. Então, o fim do século havia chegado. O fim do século era não era o fim do cosmos. Nem na lei, nem nos profetas, ninguém falou isso, que o fim do mundo, o fim dos séculos, entendeu? A segunda vinda do Filho do Homem estava se referindo ao fim dos séculos, entendeu? Não tem nada a ver. A glória da igreja é por todas as gerações. Vamos ver? Efésios, capítulo 3, desculpa aí, Efésios, capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó. A ele seja a glória na igreja. Quem é a igreja? Pessoas. A igreja sempre era conhecido no primeiro século como o corpo de Cristo. Pessoas, se referindo a pessoas. Entendeu? E sempre é pessoas. Nunca foi templos feitos por mão de homens. Veja, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E nós estamos nessas gerações vindouras, nesse mundo vindouro que Paulo falou. Entendeu? Então, o fim dos séculos era o fim do Aion. Ou seja, o fim dos séculos era o fim do Aion, que se refere à antiga dispensação, ao fim de uma era, e não o fim do mundo. E isso aconteceu naquela geração, a geração do primeiro século, e não a nossa geração, a geração do século XXI. Então, essa expressão séculos, ou era, ou mundo, dependendo do que está escrito, dependendo da tradução que está escrito, a expressão séculos, era ou mundo, no grego é aion, que significa tempo ou período marcado por sua característica moral e espiritual. Não é mundo global, não é mundo cósmico. Então, eles erraram feio e não são humildes de reconhecerem que erraram feio. Então, observe, meu irmão, que isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Isso aqui não é para nossos dias. Então, eles viveram esse período. Vamos ler novamente? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, o texto principal. Estas coisas lhe sobrevieram, ou seja, lhe aconteceram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O fim dos séculos chegou ali no primeiro século. Não foi para nossos dias. Nós não estamos vivendo o fim dos séculos, estamos vivendo os séculos vindouros, reinando em vida e perfeita vitória. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.